Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. A gente vai falar agora de um assunto que, na minha visão prática, né, tanto no meu conhecimento teórico quanto principalmente na minha visão prática, eu acredito que seja a única coisa capaz de virar chave, mudar radicalmente a vida, criar resultados. Na minha visão, é a confirmação de que a gente tem fé em Deus, literalmente, que a gente acredita no processo e de que a gente está disposto a pagar um preço para criar aquilo que a gente deseja. Agora, é claro que eu vou dizer que tudo que eu disser vai ser importante, porque quando eu criei esse material, eu poderia ter falado a respeito de tanta coisa que a gente passaria o resto da minha vida, eu viveria 500 anos e não teria fim, a quantidade de conteúdo, porque tem muita coisa a ser dita. Mas eu me abstive aqui a falar apenas do ritual que compõe o processo criativo. Só que neste caso, a gente não vai falar no treinamento exatamente do ponto do foco da cocriação, porque o meu maior interesse é que a pessoa aprenda a fazer o processo criativo por si mesma, sem depender mais de ninguém. E para isso ela precisa entender quem ela precisa despertar do sono, reconfigurar a sua mente, reconstruir o seu sistema cognitivo, entender como funcionam as leis da natureza, o conjunto das coisas, pronto. Se conhece o suficiente, já sabe, então agora ela faz por si mesma. Eu vou falar para você agora a respeito de um assunto chamado dieta mental. Dieta mental foi um termo que, com toda certeza, Emmett Fox trouxe, depois Neville Goddard trouxe, tudo bem, ótimo. Aqui eu conheço por jejum, tá? Eu utilizo esse termo dieta mental porque imagino que você conheça por essa forma, né? Porque foi essa visão mais clara, mais clássica, e foi assim que eu reconstruí o meu processo mental, a minha configuração mental, eu reconstruí utilizando o jejum. Jejum espiritual é uma coisa, jejum alimentar para objetivo espiritual é a mesma coisa. Jejum intermitente para objetivo de saúde, no final das contas, faz com que você tenha uma determinada elevação espiritual. Queira sim, queira não. A quantidade de alimento, dependendo da situação, ela interfere sim nesse processo, e o autodomínio da carne física. Aqui eu quero falar de jejum mental para elevação espiritual, que é o que vai fazer a pessoa tomar uma decisão definitiva de que ela está disposta. Quando a gente pede algo a Deus, né? Existe até uma história interessante que conta que tinha dois agricultores e esses dois agricultores estavam pedindo a Deus para que chovesse, para que eles pudessem plantar suas sementes. Depois da oração, diz a história que um deles terminou de orar, automaticamente foi preparar suas sementes. Foi ao seu celeiro, onde ele guardava as suas sementes, e ele foi preparar as sementes. O outro ficou lá observando o tempo. Quem você acha que assumiu a posição de autoridade, tomou posse daquela oração? Quem ficou olhando o tempo ou quem foi preparar as sementes? Quando a pessoa pede algo a Deus e ela não age imediatamente como se ela já tivesse recebido, aceitando que já recebeu e recusando qualquer tipo de circunstâncias, essa pessoa, num ato, ela cancelou a fé, ela nem espere, ela não vai receber nada. Eu conheço esse processo tão bem, por ter passado por ele tantas vezes. Eu digo que é impossível o modo como você mostra que você creu, e essa é a fundamentação da lei, crer que já recebeu, acreditar que já recebeu, tomar posse. A pessoa que fez isso, ela vai automaticamente tomar uma atitude referente como se ela já tivesse. Só que a pessoa que ainda não acredita que já recebeu, ela faz aquele drama psicológico que a gente vê na história bíblica, que conta que Jesus estava ensinando lá as pessoas e ali estavam os fariseus, doutores da lei, e eles estavam dizendo para aquelas pessoas: assumam que já recebeu, assumam que vocês já receberam, creiam que vocês já receberam, tenham a fé de Deus. E aí aqueles fariseus disseram o seguinte: Senhor, dá a nós um sinal de que a gente já recebeu. Dá a nós um sinal. Foi isso que eles disseram. Então eles disseram: ora, vocês, raça de víboras, pedindo um sinal. Ou seja, não tem sinal nenhum. Não tem que pedir sinal, não tem que nada de sinal, não tem que ver se a mão tremeu,
se o vento rajou, se as árvores se moveram, não tem nada a ver. Por isso que o nome é fé. Ninguém precisa de fé para ver o que já está vendo. Você precisa de fé para ver o que você não vê com seus olhos físicos, mas vê dentro da sua cabeça. E quando a pessoa não faz o processo que tem que fazer, porque a fórmula é uma, ou você faz a fórmula ou não tem nada feito, aí a pessoa ela não faz o que foi pedido a ela, de acordo com o princípio universal, de que é crer que já recebeu. E se eu chorar não adianta. Se eu me matar, não adianta. E se eu sair por aí gritando, não sei o quê, não adianta. Se eu ficar com depressão, não adianta. Você está conseguindo me compreender? Existe um princípio. Ou você faz aquilo ou não tem feito. É o princípio. Mas veja só, quando a pessoa não segue o princípio, o que ela faz? Ela volta para a escravidão, onde ela estava. Inclusive, vou ler um versículo para você entender o que eu estou dizendo. Olha só, lá no livro de Hebreus, capítulo 10 ainda, versículo 38 e 39. No 38 diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Algumas traduções estão escritas: minha alma não se alegrará dele. 39 diz o seguinte: porém nós, veja, isso é uma conclusão, porém nós não somos dos que retrocedem, ou seja, não voltam para a vida, para o pensamento anterior ao pedido que fez a Deus. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aí você pode perguntar, mas o meu justo viverá pela fé. Em primeiro lugar, quem é um justo? Você precisa entender com o seu coração e com o seu espírito isso aqui. Se você ler exatamente como o ser humano disse que é, de acordo com a religião, você nunca vai alcançar isso aqui. Se você ler de acordo como a Bíblia está dizendo que é, você vai alcançar. A justiça, como disse Daniel, eu não cederei, eu me agarrarei à minha justiça até o fim, ou como disse Jó, ou como diz qualquer outro, né? Remove os teus pecados mediante a fé, mediante a justiça. Significa o seguinte: uma posse antecipada de uma promessa que lhe foi feita. Uma posse antecipada de algo que lhe foi prometido. No livro de Hebreus, ainda, capítulo 10, no versículo 23, diz o seguinte: nos apeguemos com firmeza à esperança que a gente professa, pois aquele que prometeu é fiel. Esperança significa estar ativamente esperando por algo. Ativamente, não é passivamente. Ativamente esperando por algo. Professa significa algo que você está confessando com verdade, com determinação, um caminho sem volta para você. É literalmente como disse Jesus: colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Olha só, se você é um justo, ou seja, uma pessoa que está vivendo mediante a certeza de que os princípios do universo são os princípios que regem o universo e você ao mesmo tempo, certo? Você tomou posse disso que você quer para a sua vida. Se você retroceder, será destruído. Destruído o quê? Você vai voltar a viver como antes, como um escravo da vida que você não deseja. Se você continuar crendo, mas não é só crer, é ter obra equivalente à fé. Ou seja, se você tomou posse disso que você diz que quer para a sua vida, você tem que começar a agir de acordo com essa vida que você deseja, entendeu? Se você orou pela chuva para que você plante a sua semente, você tem que entender que crer significa ir imediatamente já preparar e separar as sementes. Porque você sabe que vai chover e você sabe que você vai plantar. Você está conseguindo compreender? E é aqui que a gente vai começar a falar a respeito dos israelitas. E eu quero que você, por gentileza, entenda que eu vou falar dos israelitas até o último dia da minha vida, porque essa passagem aqui, esse drama feito dos israelitas, é a vida que todos nós temos aqui quando a gente é escravo da nossa configuração mental antiga, aquela que nascemos com ela, a nossa velha configuração de nascimento humano, que a gente trouxe nossa personalidade, e a gente quer se livrar disso aí, e a gente quer assumir o controle da nossa situação, da nossa vida, a gente quer reconfigurar nossa mente para ter a nossa terra prometida, e a gente passa por esse mesmo processo. E é claro que
Existem palavras aqui que são muito mais importantes para mim, quando o assunto é Bíblia, mas a história dos israelitas comprova, é um drama que comprova a vida de todos nós. Só quem está vivendo um propósito de vida de modo criativo vai entender ou sabe o que é o percurso do Egito até Canaã. Só. Ninguém que está vivendo uma vida à toa, uma vida de qualquer jeito, fazendo o que dá para fazer. Eu odeio meu trabalho, mas é o que tem. Então eu vou morrer aqui nesse trabalho. Ninguém que não está abrindo mão de tudo o que acha que não tem que fazer para viver um propósito de vida de acordo com aquilo que a pessoa é, não pode entender o que é o trajeto do Egito até Canaã, até a Terra Prometida. Não pode, porque quando a pessoa passa por esse processo, e nunca escute, você que está começando agora neste projeto aqui comigo e não no projeto da sua vida, porque eu sei que você já faz o projeto da sua vida, mas neste projeto aqui comigo, a partir de hoje, foque na história do deserto. Essa história vai te ajudar demais se você estiver decidido mesmo a viver o projeto da tua vida. Acredita em mim, vai chegar momentos em que você vai se ver exatamente como os israelitas, tudo vai ser exatamente igual. Eu vou te explicar essa história bem direitinho, de uma forma que talvez você não tenha escutado, talvez tenha, mas ela é contada de acordo com o trajeto da minha vida, me envolvendo no drama psicológico dessa história dos israelitas enquanto prisioneiros, buscando a liberdade, e você vai entender. Em primeiro lugar, essa história é contada no Antigo Testamento da Bíblia cristã, tá? Você encontra ela no livro de Êxodo, você encontra ela no livro de Números, você encontra uma parte dela no livro de Juízes e por aí vai. Por incrível que pareça, foi a única vez na Bíblia que alguém fez uma referência realmente referenciada a respeito de coisas que aconteceram do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque mesmo depois que foi dada a fórmula, o modus operandi do cosmos para a cocriação consciente, para a gente parar de criar a vida que a gente não quer, porque veja, o mundo material é equivalente ao mundo físico. O mundo físico é equivalente a tudo que tem na nossa mente subconsciente. É impossível uma pessoa ter uma coisa diferente sem mudar o que tem dentro da sua cabeça. É completamente isso, não tem nem sentido, não tem nem lógica. Você não vai conseguir mudar nada aqui fora no seu mundo se você não mudar o que tiver dentro da sua cabeça. Não tem como, porque o que tem fora é só um reflexo do que tem dentro. Por isso que é impossível. Isso é um princípio imutável. Então, se é imutável, quem tem que mudar somos nós, porque o princípio não vai mudar. É uma lei perpétua, é uma lei eterna, vai ser para sempre assim, vai vir geração, vai geração, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, todo mundo se vai. Daqui a pouco nós seremos os antepassados de muita gente que estará muito à frente de nós, e vai ser do mesmo jeito. Se alguém tem que mudar aqui, somos nós. Se adequar aos princípios pelos quais a vida é formada. Então, olha só, lá no Novo Testamento, e agora eu realmente não estou me lembrando aqui para lhe dizer onde, mas em algum momento que eu me lembrar, eu vou colocar como comentário, o que acontece? Foi citado novamente que o que fez as pessoas pararem de criar do modo como deve ser criado, vejam, pé de planta dá o quê? Aquilo que a planta nasceu para dar. Por que o ser humano não está criando como Deus cria se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus? A Bíblia diz que é porque o coração do ser humano se endureceu. Coração aqui é a sensibilidade. É quando a pessoa está tão presa na carne dela, ela está tão presa no ego dela, que ela não consegue sentir a própria voz de si mesma dentro de si. Ela não consegue sentir o seu eu interior, o seu espírito. A voz de Deus falando com ela. A nossa vida não muda quando a gente fica chorando, lamentando a nossa vida para Deus, não. É quando a gente para e passa a ouvir o que Deus está falando. Aí se a gente escuta o que Ele está falando e faz o que Ele está dizendo, aí a nossa vida muda. Então, olha só, essa perca de sensibilidade se chama na Bíblia o endurecimento do coração. É quando a gente está tão preso na carne, no ego, no mundo material, nas circunstâncias, tão preso na matéria, que a gente não consegue ver mais nada a não ser aquilo que nossos olhos físicos enxergam. E aí a gente volta aqui para o pessoal do Egito. Eu vou contar para você a história e aí você vai entender um contexto geral. Olha só, lá no livro de Êxodo conta que tinha um pessoal, esse pessoal
era cativo, era prisioneiro no Egito, tá? Eram os israelitas. Estavam lá, eram escravos. Eram escravos, já fazia muito tempo que esse pessoal estava lá em cativeiro, né? E eles tinham um grande sonho para a vida deles. Eles não queriam estar aprisionados, prisioneiros. Eles queriam sair daquele tormento e, assim como eu e você, como todo mundo, a gente desejava ter algo melhor para a nossa vida, né? E então tem toda a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Moisés era filho hebreu, depois foi levado para dentro da casa do faraó, criado pela filha de faraó, toda aquela coisa. E aí vamos pular direto para a parte que Deus ordena a Moisés que vá lá e liberte aquele povo. Então Moisés vai lá com essa situação de libertar aquele pessoal, tirar os israelitas lá do cativeiro, tirar aquele pessoal daquela prisão, daquele sofrimento, daquela escravidão e conduzir eles até Canaã, até a terra prometida deles, aonde lá estaria o maná e o mel que eles queriam. Tudo bem até aí. E aí lá no livro de Êxodo 15, presta atenção no que está escrito. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Olha o cântico. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ó Deus, meu Pai, eu te exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Vou ler só até aqui. Presta atenção. Esse cântico aqui é longo. É um cântico bastante longo. Está em Êxodo 15. Porque, veja, Moisés foi lá e disse, ei, eu vou libertar vocês. Tem uma ordem do Senhor, de Deus, e eles querem que vocês finalmente sejam livres dessa escravidão, desse cativeiro, e sigam para a terra prometida de vocês, para esse objetivo que vocês querem alcançar na vida de vocês. Ora, ficou todo mundo alegre, né? Ficou todo mundo feliz, claro. Vamos cantar, vamos festejar, vamos louvar. E aí ficou todo mundo feliz, porque quando começa um treinamento como esse, por exemplo, um treinamento que mostra para você que você pode reconstruir a sua vida, qual é a imagem que passa na tua mente? Que faz você vir aqui até mim e começar esse treinamento. O que é que faz você fazer isso? A imagem da liberdade. É a imagem do processo criativo, é a sua vida dos sonhos, é a sua terra prometida, é você no seu Canaã, com seu manjar, né? com seu mel, é você na vitória, é você já saindo do seu poço, como eu sempre digo, e morando no seu palácio, não é isso? Não é por causa dessa visão positiva que você está aqui? Pois é, então vamos terminar. Então, o começo da história toda, quando a gente quer algo para a vida da gente, como é que a gente faz? A gente começa todo motivado, todo feliz, todo alegre, todo pulando, cantando a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, e a gente louva a Deus e é agradecido e é grato. Dá bom dia para os cachorros que vão passando na rua, dá bom dia para as senhoras, para as crianças, não é verdade que a gente faz isso? A gente está muito feliz, né? Pois é. Aí o que acontece? Estavam cantando, e aí esse povo, acontece vários eventos, e tá, vamos pular essa parte, vamos direto para a parte que eles vão rumo a Canaã. E Canaã ficava do outro lado do deserto, era uma viagem. Né? Tinha uma viagem longa para eles seguirem essa viagem, não tinha carro, e esse pessoal ia passar 11 dias no deserto, exatamente 11 dias. E começaram a viagem cantando, louvando, agradecendo a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Poxa vida, Deus me tirou da escravidão. Agora eu não sou mais cativeiro, prisioneiro na minha própria vida. Agora eu tenho liberdade, agora eu posso ter a vida que eu desejo ter, e não a vida que foi possível que eu tivesse de acordo com o meu nascimento. E eles começam no deserto. Primeiro dia tá top, segundo dia tá top. Ótimo. Aí começou um problema, né? O sol começou a esquentar. A dificuldade começou a acontecer. Eles estavam a pé, tinha menino, tinha mulher, tinha criança, tinha todo tipo de coisa, cachorro, papagaio. A multidão estava lá. Todo mundo começou a ficar sem paciência, porque, poxa vida, a gente não está chegando onde a gente queria. Está demorando muito essa viagem. E começou
a reclamar. Começou a reclamar, começou a reclamar, começou a reclamar. Eles reclamavam o tempo todo. A viagem poderia ter sido cantando de uma ponta a outra, não é verdade? Cantando de uma ponta a outra, porque a gente é a pessoa que decide a nossa vida, é a gente que decide aonde a gente vai focar a nossa mente, aonde a gente vai focar tudo que a gente é, se é no objetivo ou se é no caminho. Mas eles decidiram focar no deserto. Você sabe o que é o deserto? Você sabe o porquê que todo ser humano que constrói algo para a sua vida que vale a pena ser construído, uma vida que vale a pena, essa pessoa passa pelo deserto? Eu vou dar continuidade, eu vou lhe explicar cada passo desse. E aí, por causa disso da reclamação, Moisés esteve lá com Deus em alguns momentos, e aí Deus fez que através de Moisés acontecesse alguns milagres, para que o pessoal visse alguma coisa, né? Visse alguma coisa e não se desesperasse mais ainda. Porque eles estavam sedentos por ver alguma coisa que alegrasse eles. Ah, se eu não ver nada mais por mais um dia, eu não sei o que eu faço com a minha vida. Eu tenho que ter um avanço. Eu preciso ver algo. Se eu não ver nada, pô, estou só trabalhando, não estou vendo resultado. Não estou vendo resultado ainda. E a pessoa começa a reclamar, reclamar, reclamar. Ela tirou por completo a mente, o foco e a visão do objetivo dela. E aí eles foram caminhando e reclamando, caminhando e reclamando. Pelos cálculos, e isso está lá no livro de Números, pelos cálculos, essa viagem tinha que ter durado 11 dias. 11 dias. E eles começaram cantando, né? A viagem, você sabe quanto tempo demorou? 40 anos. Eles passaram 40 anos. Esse pessoal casou no deserto, tiveram um filho no deserto, envelheceram e morreram no deserto. Eles nunca na vida deles alcançaram a terra prometida. A Bíblia diz que apenas as crianças que não estavam em idade de responsabilidade, ou seja, não sabiam de nada do que estava acontecendo, elas, né, totalmente inocentes, não tinham qualquer responsabilidade por suas ações, seus pensamentos, suas vidas, suas mentalidades. E apenas 2, Josué e Caleb, eles alcançaram a terra prometida. Agora, escuta só o que a Bíblia diz. Esses 2 tinham um espírito diferente. Você entendeu? Espírito diferente. Só o fato de eles terem um espírito significa que eles estavam vivendo por seu eu interior e não pelo seu ego, ou seja, pela sua cabeça, que só sabe focar nas circunstâncias, que só sabe ver o que está diante dos seus olhos, que só sabe ver o problema, que só sabe ver o caminho, que não foca naquilo que lhe foi prometido, ou seja, a terra prometida. Esses 2 alcançaram a terra prometida. Como eles conseguiram passar pelo deserto, como eles conseguiram atravessar o deserto os tornou forte o suficiente. Quando chegaram na terra prometida, tinham alguns gigantes, mas como eles já tinham vencido todo o processo em que iria transformar eles nas pessoas fortes o suficientes para tomar posse no momento certo, eles venceram os gigantes e tomaram a sua terra prometida. Somente esses 2, mais o pessoal que não estava na idade de responsabilidade. Todo o restante ficou para trás, ninguém mais conseguiu alcançar a terra prometida. Você sabe o que é mais interessante? É que os israelitas, quando eles estavam no deserto, mesmo que Deus manifestasse alguns milagres ali, para que eles, né, dessem um tempo e começasse de novo a ver se eles ativavam a visão deles. Pô, ativa a visão de vocês, cara. Ativa a visão que eu coloquei na mente de vocês da terra prometida. Ele não bastando isso, não bastando a insatisfação, a murmuração, a reclamação e toda aquela perturbação, né, porque era muita gente, não bastando isso, eles chegaram a criar nojo, ódio do maná, né? Eles ficaram tão revoltados com a situação de estarem focados no caminho, que eles já estavam com raiva do maná, da terra prometida. Ele, não quero mais essa porcaria desse maná, não. Essa porcaria está dando muito trabalho para mim. E eles chegaram a desejar voltar para o Egito. Voltar exatamente para a escravidão. Agora vamos trazer essa história aqui para a nossa vida, porque se você decidir de verdade mesmo, porque eu sei que você já está decidido, a fazer, a construir
uma vida com um propósito estabelecido, onde você vai levar isso até o fim, confia em mim. Nunca esquece do que eu estou te falando. Confia em mim. Você vai viver exatamente o que os israelitas passaram aqui. Exatamente. Fabíola, eu não serei como Josué e como Caleb? Será. Será se você chegar até o fim. Mas confia em mim. Sabe esse pessoal que eu falei aqui, os israelitas que reclamaram, desejaram voltar para o deserto, desejaram voltar para o Egito como escravo? Era um pessoal muito chato, um pessoal isso e aquilo. A gente passa pela mesma coisa. Eu muitas e muitas vezes na minha vida, e olha que eu sou uma pessoa determinada, decidida, eu sou aquele tipo de pessoa que, como diz, né, é viciada em trabalho, enfim, e ainda assim, você passa. Porque faz esse trajeto aqui, é o trajeto que todos nós passamos, todos. É um drama psicológico que representa a nossa jornada, do nosso cativeiro até a nossa terra prometida. É exatamente assim. Quando a gente deseja algo para a nossa vida, sempre, a gente começa um trabalho, não é motivado no trabalho. Ninguém faz isso. Você não vai fazer isso, eu não fiz, ninguém faz isso. Se você olha para o trabalho, para o caminho, você desiste. Você pode chegar para qualquer pessoa, faça uma entrevista com os quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta hoje e pergunte delas, meu querido, minha querida, por que você desistiu do seu projeto de vida? A pessoa vai dizer que foi porque o caminho estava longo demais. A única coisa que faz uma pessoa desistir no caminho é se ela olhar para o caminho, entendeu? Se ela olhar para o processo, para o percurso, para o caminho, para a jornada. Qualquer um desiste, porque ela começa com a mentalidade de que está longe demais. E aí começa a vir um monte de perturbação. E se não der certo? E se eu chegar lá e não conseguir nada? E se eu passar o resto da minha vida trabalhando por isso? Ou então se eu dedicar 2, 3 anos da minha vida, ou então se eu dedicar 1 ano da minha vida por esse projeto, chegar lá e não alcançar nada? É uma mentalidade totalmente fracassada. É uma mentalidade totalmente de escravo. A pessoa, ela pensa como um fracassado. Ela pensa como um escravo, ela pensa como uma pessoa cativa da própria vida antiga. Toda pessoa que desiste, ela está focada no percurso dela. Por outro lado, a única coisa, confia em mim no que eu estou te falando. Se você quiser chegar até o final disso, primeira coisa, você tem que se enrolar de tal forma no projeto, de tal modo, você tem que dar um jeito de cortar todo tipo de aresta, laço, cabo que te amarre a um porto. Se tem alguma âncora na tua vida hoje, vá por mim, corte isso. Corte porque você vai chegar num ponto do seu processo em que você vai querer voltar para o Egito. Você vai. Não tem ninguém que não passe por isso. Pergunte para qualquer pessoa que venceu na vida. O que foi que ela fez? Ela vai dizer para você, eu cortei os cabos do meu navio do cais. Eu deixei ele embora, eu fiquei sozinho no cais, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais um navio para fugir dali, entendeu? Se você tiver alguma coisa, no momento que você estiver muito, muito, muito cansado do seu trabalho, muito, porque você vai ficar muito cansado, vai dar trabalho no começo. O primeiro degrau, ele não é degrau, ele é um muro quilométrico. Neste momento, se você não se focar exclusivamente na visão da vida que Deus deu para você, você não pode deixar essa visão que Deus te deu morrer, não pode. Tem uma visão que o teu interior te deu, ela está contigo dentro da tua cabeça, é um projeto que você tem. Ela não pode morrer, você não pode, você tem que enfrentar tudo na sua vida, tudo. Enfrente você mesmo, enfrente as circunstâncias, enfrente tudo. Só não deixa essa visão morrer, ela não pode morrer. Se você deixar essa visão se embaçar, a outra visão, que é a visão do percurso, vai crescer. Quando essa visão do percurso cresce, ela não vem sozinha. Ela vem com um monte de dúvida. E se? Mais e se? Tem um negócio do em si, um talvez. E aí vai fazer com que você comece a se desanimar. Quando você pensou que não, você está vivendo lá no seu cativeiro de novo. Quando você tiver com seu trabalho muito difícil, Fabíola, mas você está me desanimando. Eu estou sendo realista para você. Vai chegar um momento que vai ficar difícil, tá? Vai ficar difícil, por vários motivos. Vamos começar a falar de dificuldade. Por quê? Quando a gente está começando, a gente está lutando sozinho com a visão que Deus deu para a gente.
Essa visão é nossa, é da nossa vida. Cada ser humano recebeu sua própria visão. Só que quando a gente ainda não está muito amadurecido, muito, como a gente diz, lapidado na vida, né? Quando a gente ainda não está totalmente revestido com uma espécie de couraça de aço, a gente ainda tem algum pensamento infantil de que os outros têm que ajudar a gente. Não tem, não. Tira isso da sua cabeça. Esse trabalho é seu. É a sua vida. Não tem nada a ver com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus vizinhos. Acaba com isso. Não tem nada a ver, é você. Essa foi uma proposta que você mesmo veio criar para a sua vida. Foi você que veio viver essa jornada. É o teu trabalho. E quem é que vai ajudar você a construir isso? O teu eu interior é capaz de realizar todas as coisas que você deseja, trazendo para você as pessoas que podem te ajudar, sem você mendigar ajuda de ninguém. Se você for atrás de mendigar ajuda dos outros, esquece. Está acabado. Você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é se manter firme com a sua visão ativa. Você tem que estar disposto a fazer o que tem que fazer, ou seja, você vai ter que curar a si mesmo da sua própria vida. Existem alguns gigantes na sua vida hoje, eu não sei o que é. Para umas pessoas é obesidade, para algumas pessoas é a pobreza, para algumas pessoas é a inimizade, ela não consegue fazer amigos. Para outras pessoas é ter uma família tóxica. Não interessa, todo mundo tem 1, 2, 3 ou 4 ou 5 gigantes na vida. São coisas que a pessoa vai precisar vencer. Entendeu? É como se fosse um jogo. Você tem os obstáculos, né? Você tem que vencer esses obstáculos. Vencer esses obstáculos vai te deixar mais forte. Aí você vence esses obstáculos, aí você vai enfrentar agora o deserto. Caramba, já venci os obstáculos, agora eu vou ter que enfrentar o deserto? Claro. Se você está na vida que você está hoje, é porque você tem um tipo específico de mentalidade. Você sabe por que os israelitas eram escravos? Ah, porque o malvado do faraó prendeu eles lá. Não. Eles tinham mentalidade de escravos. Pensavam como escravos. Como assim? Presta atenção. Eles estavam no deserto rumo à terra prometida. O que foi que eles fizeram? Decidiram voltar para a escravidão, entendeu? Eles eram escravos. Porque eles pensavam como escravos. Ninguém que almeja liberdade mais que qualquer outra coisa na vida, ninguém que tem um pensamento consciente, vivendo como líder, uma pessoa dessa, ela não vai pensar na escravidão. Essa pessoa, ela lidera o povo. Ele é líder, ele é um motivacional, ele é uma pessoa que está disposta, ei pessoal, vamos parar com a leseira aqui dentro, vamos parar com a bagunça, vamos parar com essa gritaria, vamos parar com essa reclamação. Tomem seus postos e vamos rumo à terra prometida. Esse é um líder. O líder nunca na vida dele pensa no fracasso. Isso não existe. Se você criou uma espécie de vida para você que você não gosta, você estava até hoje vivendo no seu próprio cativeiro. Todos os problemas que você tem hoje na sua vida são espécies de cativeiro. E aí, vivendo nessa escravidão, você deseja a sua terra prometida, certo? Como é que você vai alcançar a tua terra prometida pensando como você pensa hoje? Como que isso vai acontecer? Se você já tivesse a mentalidade correta, você já estava lá. Você precisa de uma transformação, você precisa fazer o que a Bíblia chama de morrer por velho Adão e renascer como Cristo. Ou seja, lá no livro de Efésios 4 diz, vocês foram ensinados a se despir da velha criatura. É isso que você vai ter que fazer, se despir da velha criatura, de toda a mentalidade errada, de todo problema. Tirar essa mentalidade de fracasso, de que é impossível, esse pensamento pequeno, pensamento de pobreza, pensamento de que minha família é assim, é assado, tirar a culpa que coloca nos outros, falta de perdão, você vai ter que tirar tudo isso. Principalmente, criar integridade, criar autenticidade. E assumir por 100% de responsabilidade pela sua própria vida. Esse processo da autenticidade significa o quê? Você assumir um monte de identidade que não tem nada a ver com quem você é. Teu pai te disse isso, tua mãe te disse aquilo, tudo foi o que foi, graças a Deus. Beleza, ótimo. Mas agora você vai ter que assumir quem você deseja se tornar. E essa pessoa que você vai se tornar, ela não tem nada a ver com as pessoas que você foi daqui para trás. A pessoa que você foi daqui para trás, com esse monte de identidade, elas precisam ser enterradas. E você tem que deixar que os mortos enterrem os seus mortos, entendeu? Esse processo de você deixar seu ego no canto dele,
de você se render por completo à fonte da criação, porque você não vai conseguir fazer esse trabalho com seu ego nunca. Nunca. Porque o teu ego ele é programado para fazer só o que você já sabe, por causa das tuas experiências passadas. Você não vai conseguir fazer nada novo na tua vida, atrair as parcerias corretas, atrair o pessoal correto, atrair a ajuda correta, atrair recursos, tudo que você precisa atrair, você não vai conseguir isso com o teu ego, vai ser com o teu verdadeiro eu. Então, para você se render ao teu verdadeiro eu, para você deixar o teu ego, né? O teu ego ele vai ter que ser desgastado até o extremo para você renunciar a ele, infelizmente é assim. Né? O nosso ego ele é bem ativo, então ele precisa ser meio que quebrado em pedacinhos, meio que humilhado para ele se colocar no lugar dele e a gente aprender que só Deus é Deus. E tudo isso a gente faz no período de deserto. Por quê? Porque a gente tem 2 tipos de objetivos na vida e eu, com toda certeza, vou falar isso para você em momento futuro. Nós temos um propósito que é meia boca e a gente tem um propósito real. O deserto é onde a gente vê quem é que quer mesmo. Entendeu? Para que é isso? Esse é o deserto. O deserto é onde a gente não precisa fingir que a gente não é quem a gente diz que ser. No deserto, ninguém precisa fingir. No deserto, não tem ninguém te olhando no deserto, é só você no deserto. No deserto, você não precisa colocar a culpa em ninguém, você encara a sua própria vida e você vê se você não fez alguma coisa porque você não fez alguma coisa. Tá só você no deserto. Nesse momento, você encara a sua vida. Quando você encara a sua vida, aí você vê que a culpa não foi do teu marido, nem da tua mulher, que a culpa não foi porque você engravidou, a culpa não foi por causa dos teus pais, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi porque foi as coisas que aconteceram. As coisas aconteceram porque aconteceram, você viveu uma jornada de vida humana. O deserto é um lugar onde toda desculpa cai por terra, toda conversa fiada, toda história acaba, tá? É nesse momento, porque tá só você encarando a si mesmo no deserto, não tem mais ninguém lá para você botar a culpa. Quando não tem ninguém lá, aí você consegue se despir de toda a história, de toda carapuça, de todo tipo de coisa que a gente se veste, consegue se despir por completo. E aí a gente, com nobreza, com humildade, muita humildade, com coração novamente sensível, a gente se volta para Deus e diz: Deus, eu quero fazer o projeto, me ajuda. Eu reconheço que eu não sei. Eu reconheço que eu não sei. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu sou responsável pela minha vida. Eu reconheço que esse é um trabalho meu. Só eu mesmo aqui, minha carne, meu ego, eu não vou conseguir, então me ajuda. Nesse momento que você se submete à autoridade da energia maior que habita dentro de você, você começa a receber ajuda. Então você começa a visualizar a vida que você deseja ter. E essa visualização faz com que você tome a decisão de se comportar já como se já fosse essa pessoa. Se você roubava, você para de roubar. Se você falava mal das pessoas, você para de falar mal das pessoas. Se você era o tipo de pessoa que levava problema para os outros, você para de levar problema para os outros. Agora você assumiu a responsabilidade para a sua vida e agora você não faz mais nada que for negativo. Você se submete a viver o lado positivo da vida, criando a vida que você realmente deveria estar vivendo desde o começo. Aí, com essa visualização positiva do que você quer para a sua vida, você vai continuar percorrendo o seu deserto. Nesse momento, é possível que a tua família inteira tente te atrapalhar. Calma. Deixa para lá. Se quiser se afastar, se afaste. Se não quiser, não se afaste. Mas uma coisa eu digo para você, você não vai poder culpar eles por isso. Tá tudo sendo o que tem que ser, tá bom? No meu caso, eu não aguentei o processo e eu me afastei. Me afastei porque, no meu caso, era a única coisa que eu podia fazer. Se você acredita que você pode suportar isso e rejeitar as piadinhas, rejeitar isso ou aquilo, então rejeite. Por isso que eu digo que todo trabalho tem que ser feito em silêncio. Todo trabalho deve ser feito por você em silêncio. Se você sair por aí falando, você não vai alcançar nunca isso. Você tem que fazer todo o seu processo em silêncio. Se ninguém sabe, ninguém tenta interromper, certo? Então, se você está passando por todo tipo de situação difícil, você não reclama de jeito nenhum. Você continua fazendo o que eles começaram fazendo em Êxodo 15. Continua louvando a Deus. Continua
sustentando essa imagem positiva que você teve para a sua vida. Agora, vai haver momentos, dependendo do trabalho, terão dias em que você vai sentir raiva do maná e vai sentir vontade de desistir de tudo? Vai. Mas você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Entendeu? Quando você está tendendo a cair, você precisa automaticamente se submeter a voltar a ter a visualização positiva para a sua vida. É isso que vai te reerguer. É exatamente isso. Esse processo dá certo se você não reclamar. Você precisa fazer uma espécie de silêncio, se submeter ao silêncio, não falar do que você está fazendo para ninguém, se submeter ao silêncio e fazer tudo sem reclamar. Isso é uma orientação bíblica e você pode perguntar para qualquer pessoa que já fez o processo criativo. Quando você reclama, a palavra reclamação significa permanecer. Você congela a si mesmo no espaço-tempo. Lá no interior, a gente, antigamente não tinha geladeira, não tinha nada disso. E aí a mamãe fazia o quê? Os meninos pegavam o peixe, né? Tiravam o peixe do rio. A gente fazia aquela descamação do peixe todo dentro daquelas bacias grandes de alumínio. A mamãe pegava os sacos de sal e salgava aqueles peixes. Salgava e tinha aquelas grandes cordas, né, que ela fazia. E aí escalava o peixe, você fazia recorte no peixe, a gente colocava lá para o peixe salgar, juntamente com o sol. E ali ele enrijecia. Ele enrijecia e se conservava. Já que a gente não tinha geladeira, ela conservava o peixe, salgando ele, submetendo ele à temperatura do ar livre, ou seja, ao sol, para que secasse. Se você reclama, a esposa de Ló foi congelada pelo sal, porque o sal conserva a pessoa na mesma posição para sempre. Ela olhou para trás, ela não tinha que ter olhado para trás, ela tinha que ter confiado em Deus e olhado só para a visão positiva que Deus colocou na mente deles. Porque Ló manteve a sua visão positiva, ele seguiu em frente, não olhou para trás e ele alcançou aquilo que Deus prometeu para ele. Você não pode reclamar. Não pode. Aconteça o que acontecer, a vida é sua. Você vai sentir vontade mesmo. Não esquece do que eu estou falando. Quando chegar um momento que você sentir vontade de jogar tudo pro ar, lembra de mim. Cara, a Fabíola falou dos israelitas. Eles também sentiram vontade de jogar tudo pro ar. Eles também passaram por isso. Eu não vou passar por isso, cara. Eu não vou ser como esse pessoal. Eu tenho um espírito diferente. Eu não penso como um fracassado. Eu não penso como um escravo. Lembra disso. Você vai ver que é o mesmo processo. Não reclamar precisa se tornar a tua vida. Precisa se tornar a tua vida daqui para frente. Eu não sei quantos anos você tem, mas suponho que você viva mais 500 anos. Os próximos 500 anos da tua vida precisa ser sem reclamação. Precisa ser sem reclamação. Aqui para esse projeto, vamos fazer um processo entre mim e você. Eu vou fazer junto com você. É uma promessa isso. Eu vou fazer com integridade esse processo junto com você. E a gente vai se estabelecer aqui uma regra de jejum mental para uma transformação imediata. Transformação imediata tem que ser no mínimo 7 dias. Nos próximos 7 dias, eu preciso que você... As pessoas geralmente costumam usar uma pulseirinha no braço, pulseirinha qualquer, elástico de dinheiro, qualquer coisa, que simboliza uma espécie de compromisso. Quando as pessoas se casam, né, elas sabem que são casadas, mas elas usam aliança. Por quê? Porque a aliança é um arco que não tem rachadura, que não tem abertura, ou seja, estamos conectados de modo inquebrável, certo? É uma simbologia, é um arquétipo. Para esse projeto, você pode usar um anel, você pode usar uma pulseira. As pessoas geralmente usam uma pulseirinha de elástico, né? Eu não uso nada porque eu já passei por esse processo tantas vezes que eu apenas mantenho a integridade e não volto atrás no meu projeto. Mas você pode, se você ainda não é habituado a fazer jejum de palavras de reclamação, você simplesmente utiliza a pulseirinha e aí você vai estabelecer uma data. Por exemplo, pensa bem antes, pensa bem, pede ajuda do teu interior, conversa contigo mesmo, e aí você vai escrever no teu caderno de atividade o seguinte: eu, fulano de tal, escreva seu nome, na data de hoje, escreva a data, na hora X, escreva exatamente a hora,
me responsabilizo com absoluta integridade a iniciar um processo de não reclamação. Então você não vai reclamar. Agora, olha só porque você disse isso, aí pronto, o mundo vai se tornar o paraíso? É claro que não. No momento em que você tentar fazer as coisas direito, a tua própria mente, teus próprios programas subconscientes vão começar uma espécie de guerra. Todo mundo passa por isso. Vai ser assim com você também, porque no fundo nós somos praticamente a mesma pessoa. A tua mente, ela começa uma espécie de guerra para te fazer desistir. É como se os teus programas antigos estivessem lutando para que você não os abandone. Você vai ter uma tendência a pensar mais negativo do que antes. Você vai ter uma tendência a se irritar com mais facilidade. E outra coisa, coisas que geralmente aconteciam de muito errado, só que você não estava vendo porque você estava acostumado a pensar o que queria, falar o que queria, uma pessoa totalmente sem controle muitas vezes, né? Então, estava tudo bem, a vida estava acontecendo. Agora que você decidiu não falar e não reclamar de mais nada, você vai prestar atenção que ao teu redor está completamente lotado de pessoas que o tempo todo reclamam e falam coisas estranhas. Então você vai olhar a conversa delas e você vai ver que elas têm uma vida exatamente igual à conversa delas. Porque você também tem uma vida exatamente igual à sua conversa, assim como eu sou do mesmo jeito, certo? Então as coisas que você vê que agora aconteceu um monte de coisa errada. Não, tudo já estava acontecendo. É que você não prestava atenção porque você talvez estivesse inserido no meio. A tua mente vai começar a criar um monte de situação. Teu marido ou tua mulher pode ter uma tendência a te rejeitar, ou a falar besteira, ou a te criticar. Teus filhos podem causar alguma chateação para você, teus pais, pode acontecer um monte de problema. Quando eu faço essa atividade, as pessoas têm um negócio de dizer assim, Fabíola, eu posso fazer semana que vem? É que essa semana aconteceu um monte de problema. Não, não pode. Tem que ser agora, de acordo com essa aula. Você terminou de ouvir essa aula? Tira uns 10 minutinhos para você, termine, pense, etc. Você precisa começar imediatamente após essa aula. Mesmo porque essa atividade do jejum não era para ser agora, era para ser lá para o final. Eu trouxe ela para cá motivada pelo meu interior. Era necessário para poder ter uma reconexão com o espírito, para poder começarmos a construir o propósito. Entendeu? Então, com essa aula, existe uma regra. Você vai precisar agora fazer o treinamento da presença. O único modo de você não reclamar e de não pensar coisas negativas é se você estiver agora focado no presente o tempo todo vigiando a sua mente. Como é que você faz isso? Você vai ter que orar e vigiar constantemente, durante as 24 horas do dia. Isso só vai cessar quando você for dormir, tá bom? Durante todo o momento da sua vigília em que você estiver acordado, você vai ter que observar os seus pensamentos. Viu que você está sendo seduzido a pensar qualquer coisa que é negativa automaticamente. Tem que ser no máximo 2 segundos. Mesmo porque depois de 2 segundos, a tua mente, pela lei da atração, já atrai outro pensamento equivalente e daqui a pouco você está envolvido de modo hipnótico em uma história que você criou dentro da sua cabeça. Vivendo uma cena dentro da sua cabeça que é uma história. Essa história ela foi criada de pensamento que foi atraindo outros pensamentos equivalentes. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. No máximo 2 segundos. Você viu que você está pensando alguma coisa que não era para você estar pensando, você automaticamente anula isso. Anula e volta para o teu objetivo. Foca somente na vida que você deseja ter. Somente. Fabíola, eu caí, eu tô há 1 minuto pensando besteira. Aqui nesse projeto você tem 2 chances. Como assim? Você viu que você caiu? Não é apenas para dizer, eu caí, tudo bem. Não é para fazer isso. Você vai lá no seu caderno de atividade com integridade, honestidade e muita verdade consigo mesmo. Não vai fingir que não aconteceu nada. Você vai refazer o seu voto. Agora, olha só. Se você fizer isso mais de 2 vezes, perdeu. Você perdeu a integridade. Você perdeu a verdade consigo mesmo. Virou bagunça. Porque você não está dando tudo de si. Você não está fazendo isso com verdade, com autenticidade. Como você não está fazendo isso com muita verdade, muita integridade, dando tudo de si com muita seriedade para fazer dar certo, virou bagunça. Entendeu? Isso não vai funcionar. Aí você perdeu de novo a integridade, perdeu a autoconfiança. Isso não funciona assim. Para você fazer esse projeto, você tem que levar isso muito a sério.
Você tem que, de verdade, orar e vigiar. Orar é o quê? Pensa na vida que você deseja como se já tivesse acontecido. Vigiar é o quê? Você tem que ser uma espécie de sentinela na porta da entrada do teu pensamento, evitando que todo pensamento imundo, todo pensamento ridículo, todo pensamento que não é a vida que você deseja, entre porta dentro. Você tem que pôr um soldado, um aspirante, um general ali para tomar conta da tua mente e não deixar que nenhum pensamento intruso entre. Isso tem que ser pelos próximos 7 dias. Você viu que você foi seduzido por um pensamento ruim, porque, mas a minha vida está dando tudo errado. Você não vê que isso é o teu deserto? Você não vê que isso é o preço que você tem que passar para mudar de fase? Isso nunca vai mudar. Você vai ter que passar por isso de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, você vai ter que passar por esse processo de mudar a química cerebral que você tem hoje. Isso acontece desse jeito. Você tem que se obrigar a pensar do modo correto, evitando todo pensamento contrário. Você viu que você foi seduzido? Refaça o voto. Só que dessa vez você vai dizer, dessa vez eu não caio mais. Eu vou cumprir isso aqui até o final. E você tem que cumprir isso até o final. Essa é uma parte do processo. Então, nesse jejum da não murmuração, não reclamação, o que é que você vai fazer? O céu está desabando, o mundo está caindo. Meu Deus, todo mundo morreu, o caos aconteceu, não interessa. Você não vai reclamar. Por quê? Porque você já assumiu que você já é aquela pessoa que você deseja ser. Então já deu tudo certo. Você já está naquela vida, você agora vê pelo seu espírito. Agora você vê pelo seu interior, você não vê mais com seus olhos físicos. Você não escuta mais nada daqui das circunstâncias. Isso é passageiro, até que aquela vida que está dentro da tua cabeça se cristaliza aqui fora. Ou seja, rejeita a vida aqui fora por completo. Claro que você vai continuar vivendo, né? Obviamente, você trabalha, você faz suas coisas. Mas faça isso sem reclamar de nada, como se nada tivesse acontecendo. Lembrando, tudo isso aqui fora é temporário. Então você não vai se deixar abater por essas coisas temporárias. Certo? Elas nem existem mais. Por que elas te abalam? Certo? Tá. Você não pode reclamar, não é só com a boca, não. Você não pode reclamar com a sua boca, nem principalmente com a tua cabeça. A tua cabeça não pode ter conversas que não sejam apenas a vida que você deseja. E você não pode falar desse projeto para ninguém. Você não pode dizer para ninguém que você está fazendo um jejum de murmuração. Não. Esse é um acordo entre você, mim e seu interior. Certo? Só nós três sabemos. Ninguém pode saber disso aqui. Mas eu sou casado. Tudo bem, você não vai perder seu casamento por causa disso. Você vai melhorar a sua vida por causa disso. Você não precisa contar para ninguém. Você pode fazer isso em secreto? Então faça em secreto. Não murmura com a tua boca, não murmura com a tua mente. Outra coisa, não dê opinião na vida de ninguém. Ninguém. Alguém, Fabíola, mas eu não posso conversar com ninguém? Você pode conversar com uma conversa que não seja problema. Você conhece determinado tipo de pessoa. Você já sabe que se você conversar com aquela pessoa, a pessoa só vai te trazer chateação, problema, coisas ruins. Você vai conversar com ela? Dê uma pausa disso. Toda conversa que você sabe que vai te levar para o fundo, que vai fazer você reclamar, que vai fazer você reclamar do governo, do sistema, da política, não sei de quê, qualquer tipo de coisa que você vê, que se você entrar naquela conversa, vai fazer você reclamar, tenha autoridade consigo mesmo. Eu não vou entrar nessa conversa. Dê um jeito. Você não precisa mentir, apenas dê um jeito. Vá fazer outra coisa. E não dê palpite na vida de ninguém. Fabíola, mas me pediram uma opinião. Bom, lhe pediram uma opinião. Você acha que você tem que dar a opinião que a pessoa quer? É uma coisa realmente necessária? Você tem realmente que dar essa opinião? Então dê essa opinião. Mas se não for necessário, você pode apenas aprender a dizer não. Apenas aprender a dizer que naquele momento não está disposto a que não tem a resposta correta. Se for verdade, você pode dizer isso. Mas não dê opinião na vida de ninguém que não lhe perguntou. Se ninguém lhe perguntou, por que você está dando a sua opinião? Certo? Não se meta na conversa de ninguém. Não dê opinião que não lhe pediram. Se pedir opinião para você, analise bem antes de falar o que você vai falar. Evite o máximo que puder todo tipo de conversa que você não deveria estar conversando. Eu tenho amigos e colegas que são destrutivos. Se afaste. Só isso. Se afaste. Eu tenho que me afastar. Você que sabe que é prioridade para a sua vida. Mas eu digo para você, você tem que cortar essa aliança de negatividade que criou uma mentalidade negativa em você.
Você precisa fazer isso, você precisa sair do Egito e você não vai conseguir chegar a Canaã se você não passar pelo deserto. Não vai. Todo mundo vai te afrontar, não tem nada a ver. A tua mente está ligada no teu objetivo, certo? Pelos próximos 7 dias, após você ouvir essa atividade, é o que a gente vai fazer. Depois disso, você vai contar o seu testemunho. Eu espero com integridade que você faça essa atividade.